sou Cristiane Soler, estou aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina do livro Lições de Fé, do livro de Josué. E hoje estou com uma pessoa, gente, muito querida, tem uma importância na minha vida, na vida da minha família, que ele não faz ideia. Foi o grande pastor da minha família, foi aquele que apresentou, mostrou para a minha família que tínhamos um pastor a quem seguir, e ele foi um grande exemplo. Querido Amém. pastor Mauro, muito obrigada por ter aceito o convite. Fale um pouquinho de você para o nosso público te conhecer. Obrigado, Cris, pelo convite de estar com vocês aqui. Eu sou Mauro Sérgio Cardoso. Esta semana, eu completei a minha 64ª volta em torno do Sol, para não dizer 64 anos, né? Sou casado com a Lurbene. Uma querida. Desse casamento nós temos um casal de filhos, o Lucas, que é médico em Mogi das Cruzes, e a Lidiane, que é engenheira civil, mas atualmente trabalha na igreja como líder do Ministério da Criança e do Adolescente, e o nosso genro Eduardo, ou Dudu, né? E atualmente eu moro em São Bernardo do Campo e sou pastor jubilado desde o ano 2022, depois de 38 anos ativos de ministério. E a nossa vida agora é atender aos convites e compromissos, né? Tem um canal no YouTube. Temos o canal Pastor Mauro e Família, né? Recebendo os colegas e os amigos ali. Cada semana nós fazemos uma live especial. Para aguardar o sábado, né? Isso, a mesa posta. E seguimos aí sempre felizes, animados, servindo a Deus com alegria. Amém, com muita alegria. E eu vejo assim, quão servos maravilhosos vocês são. Que família, Obrigado. gente. Acompanhe o canal do Pastor Mauro, vocês vão adorar. Pastor, lição 9. Antes, podemos fazer uma oração? Com certeza. Faz para nós? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque somos filhos e filhas do Senhor. O Senhor nos tem dado grandes promessas maravilhosas, e elas vêm se cumprindo ao longo da nossa vida. E temos, neste momento, o privilégio de compartilhar o estudo da lição número 9. Que o Senhor nos abençoe, dando-nos uma mente clara e um pensamento tranquilo para que possamos entender e aplicar lições do passado à nossa vida nos dias atuais. Te oramos humildemente no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. A lição 9 fala: herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. E aí, pastor, o que essa lição terá a nos falar? O verso para memorizar é: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Zacarias 9:12. O livro de Josué faz parte de um conjunto de livros chamados livros históricos, né? Logo depois que termina o Pentateuco, inicia-se então o livro de Josué, onde Deus estabelece um chamado para que ele substitua seu servo Moisés, que iria para o descanso. As promessas que foram feitas, elas remontam bem mais no passado, né? Quando Deus chamou Abraão para que ele saísse de Ur dos Caldeus e fosse para uma terra desconhecida, e que Deus faria dele o pai de uma grande nação. E é lógico que quando nós temos uma nação, ela não existe sem uma delimitação geográfica, né? E esta delimitação geográfica Deus orientou que eles deveriam ocupá-la, e onde os pés deles pisassem, ali seria o lugar onde eles viveriam. Então nós temos uma promessa em duas dimensões. Uma delas é a dimensão física, né? Que é a geográfica lá na Palestina. E a segunda dimensão é a dimensão espiritual, porque hoje nós somos o Israel, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós passamos a ser da família de Abraão, o Abraão espiritual, porque nós passamos a aceitar a Jesus, que é descendente de Abraão, pela tribo de Judá. Então nós somos aí herdeiros, vamos herdar essas promessas que foram feitas aos primitivos, aos originais, no caso Abraão, Isaac, Jacó, e depois todos os seus 12 filhos, né, que configuraram a nação de Israel. E temos também a esperança, algo que nós estamos aguardando, né, que virá muito em breve, quando Jesus voltar e estabelecer
para sempre o reino da glória. Glória. Porque hoje nós já vivemos o chamado reino da graça. Uhum. Então nós já reinamos com Cristo no reino da graça e reinaremos com Cristo no reino da glória. Amém, amém. Na lição de domingo, Éden e Canaã, Uhum, 2 presentes de Deus. sim. E aí, pastor? Quando Deus estabeleceu o projeto dele de criar a humanidade, né? Ele primeiro organizou tudo. Ele criou um lindo jardim, o Jardim do Éden, e cada dia ele foi dando vida a cada aspecto, né? Na terra, nos ares, nas águas, no ar. E por último, então, Deus deu ao homem a vida. E com a vida, o privilégio do homem ser o gestor, o administrador de tudo aquilo que Deus havia criado para o bem-estar do ser humano. Então nós temos ali a primeira dádiva maravilhosa, que é Que o era Jardim plano do perfeito, né? o plano original de Deus, Original. onde o homem viveria em comunhão com Deus, em comunhão com a natureza de maneira geral e também em comunhão com os seus entes queridos, né? Só que nem tudo são flores. Então nós temos ali em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 a descrição do que foi o início do mal, do pecado neste mundo. E a partir daí, então, nós temos uma realidade que foi o que nós chamamos na teologia da queda do homem. Esta queda teria sido assim, de um patamar de perfeição para um patamar de pecaminosidade. Então nós perdemos, entre aspas, o que é chamado de a imagem de Deus. Nós retemos ainda, mas não na íntegra como nós éramos quando Adão podia falar com Deus diariamente. Então, em decorrência disso, né, logo a lição já nos apresenta essa questão de que o homem, depois da queda, a vida dele foi diminuída. E isso também é um gesto de misericórdia da parte de Deus, porque se o homem continuasse tendo vida constante em uma condição de pecaminosidade, com as consequências do pecado, o sofrimento humano seria muito mais estendido. Então Deus, em um gesto de misericórdia, ele falou: eu vou reduzir a vida do ser humano de maneira que ele não viva tantos anos mais, porque os primeiros que viveram, né, 800, 900 anos, viviam bastante. E aí o que acontece é que esta nossa vida ela foi de maneira progressivamente reduzida. E hoje a Bíblia chega a dizer de 70, 80 anos. E o resto é canseira. É lógico que a expectativa de vida tem melhorado bastante, né? E aí então nós tivemos o início de um processo de degeneração espiritual e também a degeneração física, né? Que Salmo 51, Davi fala: em pecado eu fui concebido e em pecado eu fui gerado e em pecado concebeu a minha mãe. Paulo fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa condição, né, desse corpo da morte. Então, tanto a ideia do Gênesis quanto também de Canaã trazem a esperança de uma vida melhor, de dias melhores, né? Então, o plano de Deus era estabelecer uma nação e fazer com que esta nação se tornasse uma espécie de propaganda do que é servir ao Deus verdadeiro. Então, a terra de Canaã era a promessa de uma terra que manava leite e mel. Quando fala leite e mel, significa abundância e qualidade de vida. Sim. O que nós temos de garantia para a vida eterna, né? Com certeza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque aqui a promessa, né, para os patriarcas era uma aliança, né, que ela é uma amostra do que Deus continua mantendo para nós, né, pastor? A aliança que Deus fez, ela, em primeira instância, você tem Gênesis 3,15, quando Deus diz, né, por inimizade entre ti e a mulher. Depois, nos versos 21 em diante, você tem ali Deus notificando que vestiu Adão e Eva com roupas feitas a partir da pele de animais, que é quando o Apocalipse, lá no final da Bíblia, fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esta primeira aliança, ela foi feita com
desculpa, com Adão e Eva, com todo o gênero humano. Aí depois, então, Deus faz uma nova aliança com um indivíduo chamado Abraão. Depois ele renova essa aliança com o seu descendente, que é Isaac. Depois o seu descendente, que também é Jacó, e com as 12 tribos de Israel. É muito interessante isso, porque da compreensão desse concerto e desta proposta divina, o que nós temos é exatamente a história da humanidade. Por exemplo, quando hoje nós olhamos para este conflito que nós temos no Oriente Médio, ali na Palestina e tudo, nós vamos perceber que esse conflito tem uma origem numa falsa interpretação do princípio de hermenêutica. Hoje, eu posso, com muita segurança bíblica, com autoridade bíblica, dizer assim, que Deus não tem mais nenhum plano com uma nação exclusiva. Hoje, essa aliança que Deus fez, a primeira delas, foi confirmada, ratificada com sangue, que era o sangue dos animais, que tinha uma simbologia que arremetia para Jesus, que daí é a razão pela qual, quando João Batista vê Jesus, seu primo, e nunca haviam se encontrado anteriormente, ele, pelo Espírito Santo, fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Gênesis, é o Cordeiro também do Apocalipse, e é o Cordeiro que João apresenta como sendo a solução. O concerto que Deus fez com a antiga aliança, ou no Antigo Testamento, é o mesmo concerto. Agora, o que se torna, o que faz o novo novo e o velho velho, é o tipo de sangue. No velho concerto do Antigo Testamento era o sangue de animais, que apontava para o sangue do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus. Na nova aliança, também tem a base, a promessa de Deus, a nossa parte é entrarmos com obediência, mas é importante entendermos que na nova aliança Jesus paga o preço deste concerto, morrendo a morte substitutiva em meu, em seu, em nosso lugar. É maravilhoso isso, né, pastor? E assim, a gente pensar que essa morte, ela vem para nos mostrar que, olha, se você não fizer a escolha, não seguir a aliança, nós teremos a morte, né? O que nos resta. Então, nós temos essa escolha porque Deus nos garante a vida eterna. Sabe, Cris, você falou uma coisa que me deu um insight aqui. É graça para você e para mim, mas para Deus não foi de graça. Não foi de graça. Não foi. Deus, ele, para honrar o seu compromisso diante do universo, ele falou, eu vou pagar a conta. E então foi quando Jesus veio. Então, quando nós olhamos para esta aliança lá no passado, ela é importantíssima. Deixa eu fazer aqui uma parte para você que está acompanhando a gente. Eu insisto sempre nisso, sabe, Cris? Às vezes as pessoas querem entender o Novo Testamento e deixam de lado o Velho. 3 livros, eu digo assim, 3 livros primordiais e 5 que são essenciais. Primordiais seria Gênesis, Êxodo e Levíticos. Se você compreende bem esses 3 primeiros livros, o restante da compreensão da Bíblia, do Evangelho, até de quadros proféticos, fica mais acessível. E os 2 outros livros, que seria o livro de Números e Deuteronômio é a repetição das leis. Se você vai no capítulo 5 de Deuteronômio, você vai encontrar os 10 mandamentos novamente. E o livro de Números é uma quantificação assim das, como é que eu diria, dos levantamentos de tribos e números de pessoas e tal, que não deixa de ser importante. Mas, dentro da compreensão clara, os 3 primeiros livros da Bíblia são muito importantes na nossa percepção do Evangelho como um todo. Sim, porque a Bíblia ela não se contradiz, e ela fala o tempo inteiro de tudo, né, pastor? Assim, é o nosso manual de instrução. Sim. Então, se nós tivéssemos a capacidade, a dedicação, não diria capacidade, dedicação de estudar, a gente saberia muito bem como viver melhor, não é, pastor?
tudo o que foi necessário para a nossa vida e nossa salvação, Deus revelou na Já palavra. revelou, isso mesmo. Em todos os aspectos, né, da nossa vida. Na vida familiar, na vida comercial, na vida social, né, na vida espiritual. Deus nos orienta ali. Tudo você encontra na Bíblia, né? Resposta para tudo está ali, né? Você vê, até no relacionamento, seguir a paz com todos. É. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Você vê, a gente tem que viver em paz. Não é mesmo? É Buscar isso fazer mesmo. o melhor para que a gente viva uma vida que seja abundante. Isso mesmo. Refletindo o que Deus quer e fez por nós, né? Com Refletindo certeza. a Cristo. Na lição de segunda, a terra como dádiva. Então, como seria, né, viver ali, o que Deus esperava para esse povo nessa terra prometida e naquele nos promete, porque tudo é uma analogia Sim. do que o que ele fez é o que ele fará. Cris, eu dizia logo no começo que uma nação, para ela se estabelecer, ela tem que estar dentro de uma determinada geografia, né? Eu rodei bastante já por aí afora, né? No Brasil, fora do Brasil. E uma das coisas mais importantes é quando você vai adentrando uma nova limitação de terras, por exemplo, né? Você tem que passar por uma série de protocolos, né? Tem que ter um documento que você tem permissão para estar naquele país ou para entrar por um determinado ponto. Quando nós fomos ser missionários na África, a nossa autorização era uma permissão de trabalho. E era por um período aí, a gente teve que ir renovar para ficar legalzinho ali dentro daquele lugar, né? Quando Deus ele estabeleceu a promessa de uma terra, não era uma terra qualquer, era uma terra grandemente produtiva. E Deus estabeleceu também nesses meandros determinadas orientações que eram para benefício da população, daqueles que habitariam na terra. Por exemplo, uma delas, Deus falou, quando vocês entrarem na terra que eu vos darei, vocês vão primeiro colonizar. Aí depois que vocês tiverem tomado posse daquela geografia, daquele espaço ali, vocês avançam mais, para que os animais ferozes não venham trazer problema para vocês. A convivência harmônica, né, entre os animais e o ser humano. Outra questão, por exemplo, que Deus orientou, olha, vocês vão trabalhar durante 6 anos a terra. No 7º ano, vocês vão deixar a terra produzir o que ela por si mesma vier a produzir. E Deus deu muitas orientações, por exemplo, quanto às diferenças sociais, né? Quando eles colhiam, por exemplo, a semeadura deles, eles não colhiam tudo. Alguma coisa era deixada para o órfão, para a viúva. Aí a gente tem a história de Boaz, né? Quando Ruth foi respigar no campo que Boaz estava colhendo, e propositalmente ele deixou uma porção maior. Então, esses patriarcas, eles tiveram uma vida, até certo ponto, peregrina. Abraão, em tendas, quando Deus o chamou e Deus falou com ele que era para ele olhar, porque de dentro da tenda havia como se fossem pequenos orifícios que ele podia ver. Mas Deus falou assim, vem aqui fora. E quando ele chegou ali fora, ele olhou o céu, viu as estrelas e falou assim, está vendo? A sua multidão vai ser grande, assim, a sua geração vai ser numerosa, ninguém vai poder contar. E esses patriarcas, eles entendiam que a terra da promessa, ela era de uma aliança eterna. Porém, Deus não quis que, naquela altura, que os seres humanos tivessem um certificado de propriedade da terra. Eles não eram donos da terra, eles eram apenas fiéis depositários, que deveriam cuidar da terra, cultivar a terra, no tempo certo, deixar que a terra descansasse, o ano sabático, né? E esse ano não era apenas de 7 em 7 anos, era também no 50º ano. Eles tinham também que fazer o seu período de deixar a terra descansar para produzir. Então, no sentido do que eles tiveram, eles viviam na esperança de uma terra. Muitos deles foram para a morte, para o sepulcro. José foi um deles. Falou, olha, vocês quando eu for embora daqui do Egito, levem meus ossos. E os ossos de José foram sepultados na terra prometida.
Abraão, por exemplo, ele não chegou a ter esse privilégio, né? Mas os seus descendentes herdaram a terra, Sim. porque eles ficaram 4 séculos, 400 anos como escravos no Egito, trabalhando ali duro. Uhum. Aí quando eles entraram na terra da promessa, que é o período que Josué começa a trabalhar com eles, porque Josué morreu com 115 ou 110 anos, né? A Bíblia diz. Não vou precisar agora. Um pouquinho menos que Moisés. E ele, depois que ele levou o povo para a terra da promessa, aí ele descansou. E esse pessoal nos dá uma expectativa para nós no sentido espiritual, dualismo, né? Eles herdaram uma terra na geografia terrestre. Aí quando você estuda profecias, tem algo que é muito bonito, que o tempo não permite a gente cavucar muito, mas eu só digo assim, né, em termos de profecia, o Israel de Deus hoje, ele tem uma terra prometida na eternidade, mas Deus, depois da morte de Cristo, ele não tem mais uma delimitação física, geográfica e nem étnica. Para os patriarcas do passado, eles tinham que ser circuncidados, tinham que ser descendentes de Abraão e tal. Para o novo Israel, nós precisamos aceitar a Jesus. E nós somos herdeiros para um descanso, como diz o livro de Hebreus, que é o descanso para sempre. Nós vamos ter a morada permanente com Deus na eternidade e ali reinaremos para sempre com Deus. E na lição de segunda, pastora, aqui fala, né, que o território, ele determina ali a vida do povo, de certa forma. Então, como os escravos, eles não tinham as suas próprias raízes e outras pessoas se beneficiavam daquilo, que não é o propósito de Deus para nós. Ele quer que a gente, né, se beneficie dos nossos próprios esforços, né? Da colheita e tal. Então, viver ali era uma recordação constante da fidelidade de Deus, das promessas de Deus. Em outras palavras, o que você está dizendo é: Deus é o provedor. Exatamente, é isso aí. Eles, no deserto, eles viviam essa experiência da providência divina através do maná. Era todo dia o maná vinha, menos no sábado, né? E isso era uma escola de ensinamento da dependência de Deus, que Deus iria prover o que eles necessitavam. Isso é muito bonito, isso é muito maravilhoso. É o que fala aqui, né? Nós somos hóspedes de Deus. Né? Na terra, nós somos hóspedes de Deus. A lição de terça-feira. E aí, os desafios da terra. Que a conquista, ela foi progressiva de território, não dominados. Então, ela foi aos poucos, né, nessas conquistas. Deus é muito sábio. E ele jamais vai dar orientações que não visem o bem-estar de seus filhos e filhas, né? A maneira como nós lemos nos livros de Josué, e também nós lemos nos livros de Êxodo, de Números, de Levíticos, e também de Deuteronômio, por exemplo, o Salmo 24, verso 1. Eu diria assim, é o verso áureo da doutrina que nós temos e cremos, que é a doutrina da mordomia cristã, que diz assim: do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, Deus é o legítimo proprietário. Só que hoje a gente enfrenta determinadas dificuldades no sentido de ter direitos, né, adquiridos. Por exemplo, você mora na sua casa, pode ser uma casa térrea, pode ser um apartamento, pode ser uma chácara, pode ser uma fazenda, não importa. E esse lugar, ou você pagou para tê-lo, trabalhou e comprou, ou você paga uma renda mensal, né? Sim. Para o proprietário, como que dizendo: eu reconheço que isso aqui não me pertence, eu vou usar e mensalmente eu vou pagar um valor para que eu tenha o direito a morar aqui. É lógico que não era plano de Deus que nós vivêssemos pagando eternamente, mas o que nós observamos é que existe nesta relação entre Deus, a nação de Israel e a terra prometida, que envolvia no que nós chamamos de relacionamento entre Deus e seu povo. Então, a terra... Que é o que a lição coloca aqui como responsabilidade Exato. do povo, né?
Por isso que no livro de Apocalipse a Bíblia diz assim, que Deus vai destruir aqueles que estão destruindo a terra. Então há uma preocupação muito grande hoje, né? Nós estamos próximos aí de uma convenção, entre aspas, mundial, lá em Belém do Pará, que é uma preocupação com o planeta em si, a quantidade de gás carbônico que se lança, né, na atmosfera e assim por diante. E aquilo que Deus deu para o homem, para o bem-estar, vai ser agora também não apenas uma fonte de vida, mas de sobrevida. Você vê, a pessoa que tem um determinado espaço de terras e que tem árvores que estão ali sendo cultivadas, pelo fato do indivíduo não derrubar essas árvores, ele recebe a bonificação do carbono. Então, é pago em termos monetários mesmo. Então, tem muitas pessoas hoje vivendo de florestas não derribadas, né? Florestas que estão de pé, que é a famosa economia do carbono. Quando nós olhamos para esta relação, a gente percebe que a propriedade é de Deus, mas nós somos os que estamos aqui para cuidar, zelar e também termos um planeta que ofereça condições de sobrevivência. Ele quer que a gente usufrua, mas para isso a gente precisa cuidar. Por quê? Isso para o nosso bem-estar mesmo, né? Porque literalmente o cuidar da terra é cuidar da gente. Você sabe que às vezes nós temos uma preocupação demasiada com o planeta. Não é errado. Sim. Que algumas pessoas falam assim, mas que tipo de planeta nós vamos deixar para nossas futuras gerações? Eu acho que a gente poderia fazer uma análise um pouco num outro viés, que seria assim, que tipo de cidadãos e cidadãs nós vamos deixar para a próxima geração? Porque se eles forem educados, treinados e preparados para cuidarem do planeta como deve ser cuidado, eles terão condições de viver. Se você for agora aonde eu deixei meu carro estacionado e você entrar no meu carro, você vai ficar, às vezes, admirado. Porque você vai encontrar muita coisa dentro do meu carro. Você vai encontrar notinhas fiscais, você vai encontrar, talvez, um vasilhame de uma água mineral. Está no meu carro. Você pergunta, por que você deixa no seu carro? Porque dentro do meu carro eu sei que não está poluindo. E por ter rodado e vivido muito, eu aprendi algumas coisas. Uma vez, quando eu estive na Austrália, eu fiquei admirado. Eu fui até a praia em Sydney, e aí me ofereceram um passeio pela região ali, e eu fui passear. E o período que nós estávamos navegando ali na Baía de Sydney, eu não vi uma única, ou um único sinal de agressão à natureza. Tudo super mega conservado. No metrô não se via nenhuma sujeira. Olha que é a cultura, né, pastor? Esse final de semana eu fui fazer atividade no parque, na segunda, aliás, que foi, né, após o domingo, que normalmente o parque está lotado. Nós não pudemos fazer atividade no chão do jeito, da situação em que deixaram o parque. Os lixos transbordando, assim, né, você vê... E as pessoas não percebem, não tomam nota. Eu coloco da seguinte maneira, sabe? O ambiente que é comum deve ser tão zelado quanto o ambiente que é particular. Exatamente. Porque as pessoas poluem demais, jogam lixo, jogam coisas... E eu me sinto constrangido. Eu sou grato a Deus por ter essa cultura de preservação. Então, eu não gosto. E às vezes você vê a pessoa fazendo uso de algum tipo de... É chato falar, mas às vezes a pessoa fuma e ela joga a bituca do cigarro acesa ainda na rua, né? Aquilo vai para o lixo, aquilo polui. Às vezes a pessoa come um lanche e joga o lixo no chão. As latinhas de bebidas. Nós temos a responsabilidade de zelar pela terra. E até mesmo a maneira como nós tratamos tem a ver também com a nossa relação com Deus. Sim. Porque nós reconhecemos que a terra, ela foi dada por Deus para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Nós não podemos degradá-la. Pelo contrário, o que estiver ao nosso alcance, a gente precisa ser o verdadeiro ecologista, né? Preservar,
não só para a gente, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante, né, pastor, fazendo um adendo a respeito do que o senhor está comentando, nós conhecemos muitas vezes a pessoa olhando, entrando no quarto dela. Então, pela maneira como ela deixa o quarto, você sabe como é a mente dela, como a mente dela funciona. A organização em que ela deixa as coisas, a disposição de tudo, isso tudo mostra como ela trabalha ali com ela mesma, no autocuidado. Então, como tem essa relação, né? Como você Muito falou, não próxima. só na lição de quarta, o ano do jubileu, que o senhor já até havia comentado Dei já, né? uma Que era ciscadinha nesse tema aí. exatamente. Que fala o propósito de Deus, que ele queria que seus filhos fossem generosos, né, com os que estavam com dificuldade, que foi justamente o que o senhor comentou, né? Uhum. Eliminar as divisões era o objetivo dele, de ricos e pobres, que não tivesse tanto essa distinção, né? Que Uhum. era o objetivo de Deus. Mas, infelizmente, Israel não seguiu, né, esse padrão estabelecido por Deus. Às vezes a gente acha que os nossos planos e projetos são melhores do que o que Deus tem para a gente. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Romanos, onde Deus fala assim que a gente deveria compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, antes fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Ou seja, pela renovação do nosso entendimento. Quando a gente aceita o Evangelho, quando a gente começa a viver a vida cristã, os valores que a gente aprende da Bíblia, dos personagens da Bíblia, das histórias, tudo que está escrito aqui é para nosso ensinamento, é para nosso crescimento, é para nossa vida. Uhum. E à medida que a gente compreende isso, isso vai modelando, vai dando a gente o que a gente pode escolher para a gente ou não. Uhum. E olha como Deus faz, né? Ele falou, olha, quando vocês entrarem na terra, cuidado. À medida que vocês conquistarem, vocês vão estendendo mais o território de vocês, até que vocês tenham o suficiente. Não havia, vamos dizer assim, uma ganância, porque hoje nós temos a produção de alimentos em proporções gigantescas, né? Uhum. Eu morei no Mato Grosso durante 10 anos, em 2 etapas. A primeira etapa foram 8 anos e a segunda foram 2 anos. Quando você viaja para o meio, pelo centro-oeste do Brasil, você vê quanta terra cultivada. Nos tempos bíblicos não havia essa produção em grandes escalas. Era agricultura familiar. Uhum. Então as pessoas, elas tinham a sua área de terra, moravam nas cidades em cima, nas fortalezas, e quando o dia estava amanhecendo, abriam-se os portões das cidades e eles iam para o vale. Quem plantava ia para a sua plantação, quem tinha cuidado de ovelhas ia para o seu pasto, quem tinha tinha criação de bovinos, cada um ia, quando chegava no final do dia, eles retornavam, deixavam seus animais seguros em determinado lugar e voltavam para a cidade. Quando você lê no livro de Salmos que aquele que leva a preciosa semente voltará com os molhos da vitória e tal, ali eles tinham que plantar, comiam daquilo que plantavam e faziam também o famoso escambo. Uhum. Sim. Que se eu plantei feijão e você plantou hortaliça, eu preciso da hortaliça que você plantou e você precisa do feijão que eu plantei. Então eu vou e troco com você o alimento, entende? E esse processo que eles tinham era muito, muito valioso porque eles guardavam parte da semente e ainda não tinha a produção pronta. Então, quando fala assim que eles semeavam, é porque ali eles estavam colocando toda a esperança deles na próxima safra. E a primeira vez que eles começavam a colher, então era chamada a festa das primícias. Sim. Então, primeiro eles ofereciam a Deus uma oferta de gratidão, que é exatamente o que aconteceu com o chamado Thanksgiving Day, que é o que acontece agora, acho que em novembro, nos Estados Unidos, que é o dia de ação de graças. Para a nossa cultura, é o dia 1º de janeiro. Para eles, não. Foi quando eles chegaram, que eles completaram o período deles lá, que eles tiveram
abundância de colheita, então eles Uhum. fazem o dia que para eles é mais importante do que Natal e Ano Novo. Sim. É uma celebração muito Muito. forte na América. Então, isso vem da cultura hebraico-cristã, Uhum. judaico-cristã, que é a ideia de darem E graças. Deus nos fala, né, de lembrarmos, de termos essas recordações dessas festas para justamente reconhecer que Ele está cuidando de tudo para nós, Ele é o nosso que Ele mantenedor. mantenedor, que Ele é que faz tudo. E aí finalizamos com a lição de quinta falando da terra restaurada, que Deus cumpriu as suas promessas e Ele ainda era o Deus, né? Mesmo na ausência de terra, quando o pessoal estava em Babilônia. Então, assim, ele se mantém com as alianças, com as promessas, com a sua fidelidade, independente de o povo, né, estar, se desviar, ele está sempre ali buscando os seus Cris, filhos, né? Deus não queria isso. Não. Ele mandou os profetas, né? Quantas vezes, né, Quantos pastor? e quantos, né? E Deus falava, olha, cuidado, vocês andem nos meus caminhos, não façam isso, não façam aquilo. E à medida que eles deixavam de ouvir o que Deus tinha para dizer a eles, eles iam se tornando fracos. Quando você, por exemplo, pega algum tipo de suco que vem concentrado, normalmente um suco de maracujá que vem industrializado, ou um suco, por exemplo, de uva, se você for tomar um suco de maracujá totalmente integral, do jeito que ele vem industrializado, torna-se impalatável. Uhum. Agora, se você diluir demais, ele perde Uhum. muita coisa. Ele perde a cor, ele perde o sabor, né? A viscosidade. Uhum. Da mesma maneira, Deus não queria que os judeus, os seus filhos e filhas, se misturassem com as nações ao redor. Mas eles se valeram da propaganda que chegava antes deles. Quando a gente viu a história de Raabe, por exemplo, né? Quando eles chegaram para espiar a terra ali, a Raabe, ela escondeu, né, Os os espias e espias. tal. E ela pediu para eles, olha, vocês tenham misericórdia. Falaram, tudo bem, você deixa esses cordão aqui, Uhum. todos que estiverem dentro da tua casa, ninguém vai se perder. Ou seja, as pessoas tinham um certo receio. Ó, quem vem chegando, ó, os israelitas. Alguns lugares eles queriam passar o rio e falavam, não, aqui vocês não passam. Uhum. Né? Os moabitas foram um deles. E essa fama dava a eles uma certa, entre aspas, prerrogativa. Que eles chegavam, então as pessoas propunham alguns acordos, como os gibeonitas fizeram, Uhum. né? Sim. Se fingiram e Uhum. tal, aquela coisa toda. E com isso, eles fizeram um mau uso do que era para ser para a glória de Deus, semelhante ao rei que Uhum. veio a caravana de Babilônia conhecer, em vez de ele mostrar a glória de Deus, ele mostrou todas as riquezas, fez um mau uso do Uhum. que era para ser usado para outro lado. Em vez de dar glória a Deus, chamou para si a glória. E quando nós olhamos então para a história do povo de Israel, a gente percebe que mesmo estando em terra estrangeira, Deus não os abandonou. Deus permitiu, Uhum. Deus fez uso de nações pagãs. Deus usou o rei pagão, que no caso Nabucodonosor, no capítulo 2 de Uhum. Daniel, para dar a profecia mais ampla sobre a escatologia bíblica, né, que é Daniel capítulo 2, até a volta de Jesus, depois Daniel, mais à frente também, Daniel capítulo 8, onde fala das 2.300 tardes e manhãs e tal. E eles ficaram tão assustados com o que eles tiveram quando eles foram para o cativeiro, porque quando você lê, por exemplo, no livro de Salmos, quando fala assim, felizes aqueles que pegarem suas crianças e baterem essas crianças contra os muros, eram cenas horripilantes. Literalmente, eles pegavam as criancinhas, os bebezinhos pelos pés e jogavam contra a parede da cidade e aquilo, você pode imaginar o que pode Uhum. acontecer com um bebezinho. Sim. Então, o cérebro daquelas crianças ficava ali espatifado. Era uma coisa muito horrível. E eles pediam, então, os estrangeiros falavam assim, canta para a gente o hino de Sião. E eles diziam, como cantaremos nós o cântico de Sião, estando nós em terra estrangeira? Mas Deus quando ele usa da correção, ele limita. Uhum. Ele falou, olha,
vocês ficarão 70 anos no cativeiro. E quando foi chegando perto do cativeiro, o profeta Daniel começou a ler o livro de Jeremias. Aí foi onde ele descobriu que estava chegando o tempo deles retornarem. E nem todos retornaram. E daí nós temos, então, lindos quadros proféticos, mas Deus jamais vai desamparar os seus filhos e filhas. Deus é fiel. Sim. E mesmo eles estando em terra estrangeira ali, Deus os guardou, os protegeu. Tem um pensamento da lição que é assim, as promessas de retorno, elas foram cumpridas de maneira parcial após o exílio. Por que parcial? Porque nem todos quiseram voltar. Sim. Mas apontam para a restauração escatológica sob o Messias, que serão plenamente realizadas no reino eterno. É quando, então, os reinos deste mundo virão a ser de seu Cristo. E ele reinará para todos sempre. Então, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A restauração completa será quando Cristo voltar. Plena e cabal. É isso aí. Pastor, muito obrigada, adorei. Espero que você também tenha gostado e aguardamos você para a próxima lição. Deus te abençoe, que você tenha tido um crescimento espiritual. Prazer estar com você. Quem sabe no futuro a gente volta. Isso mesmo, com certeza, voltará. Um grande abraço. Tchau, tchau.